Olá, seja bem-vindo a mais um resumo da Semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 8 de outubro e eu vou trazer para você as principais informações do mercado imobiliário corporativo. Te lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada na Agência Brasil. Banco Mundial eleva a expectativa de crescimento econômico do Brasil. O Banco Mundial divulgou na última quarta-feira, dia 6, que a economia brasileira deve crescer 5,3% em 2021, uma estimativa mais otimista que os 4,5% de incremento que a instituição projetava para o país em junho passado. Apesar da melhora em relação aos últimos meses, a perspectiva de crescimento da economia brasileira ficou aquém da projeção para o conjunto dos países latino-americanos e caribenhos, que o Banco Mundial estima que deve crescer, em média, 6,3% este ano. Isso se dá principalmente em razão da aceleração da vacinação contra o novo coronavírus e a queda de mortes por Covid-19. Já em 2022 e em 2023, o Produto Interno Bruto brasileiro deve avançar, respectivamente, 1,7% e 2,5%, percentuais também menores que as expectativas para toda a América Latina e Caribe, que a instituição estima que crescerá 2,8% em 2022 e 2,6% em 2023. De acordo com o economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, William Maloney, abre aspas, a boa notícia é que a região está pouco a pouco saindo da crise e voltando a crescer. Apesar disso, e mesmo com alguns setores emergentes, a recuperação ainda é mais fraca do que esperávamos. A projeção de crescimento regional de 6,3% é insuficiente para reverter a queda de 6,7% de 2020, reativar as economias e reduzir a pobreza. Há países crescendo mais, outros menos, mas na média ainda não estamos recuperando o que foi perdido. Fecha aspas. Para o Banco Mundial, o mundo deve conter a pressão inflacionária global e os elevados níveis de dívida do setor privado, diminuir eventuais incertezas a respeito da solidez do setor bancário e atentar para o crescente déficit orçamentário e para o aumento da dívida pública em função dos investimentos que os governos tiveram que assumir para proteger famílias e empresas durante a pandemia. A nossa próxima notícia foi publicada na Forbes. Como encarar o retorno aos escritórios sem traumas? Aos poucos, a vida corporativa tenta voltar ao novo normal. Algumas grandes empresas, como o Bradesco, anunciaram a volta gradativa dos funcionários aos escritórios no início desse mês. Segundo uma pesquisa feita pela consultoria KPMG, 19 meses depois do início do isolamento, 52% das empresas confirmaram o interesse em chamar de volta seus colaboradores neste ano. Só que dizer adeus ao home office, com todas as suas dores e delícias, não vai ser tão simples. Um dado da empresa de headhunting Korn Ferry indica que, para 70% dos executivos ouvidos, o retorno ao ambiente de trabalho será difícil. A advogada Andrea Giuliani, de São Paulo, retomou os atendimentos presenciais 2 vezes na semana recentemente. O que antes da pandemia era feito de maneira automática, vestir-se e dirigir até seu escritório, hoje exige um certo esforço. Me acostumei a ficar em casa e a me dividir entre as tarefas domésticas e profissionais. Para sair, tenho que pensar 2 vezes. Apesar de sua rotina no escritório ter menos interrupções de ordem familiar, a saudade pesou. Enfrentar os engarrafamentos diários era motivo de desânimo para Tiago França, programador de uma startup de recursos humanos. Antes da pandemia, o profissional levava 2 horas para chegar à empresa. Em junho de 2020, porém, deixou Curitiba, no Paraná, e mudou-se para Natal, no Rio Grande do Norte, onde mora a família da esposa. A vida pessoal só melhorou. Minha mulher me auxilia, inclusive profissionalmente, e eu produzo melhor, disse.
Agora, com o retorno parcial do seu time à sede da empresa, ele planeja se dividir entre 2 estados e fazer visitas periódicas ao escritório. Se pedirem para eu voltar, tudo bem, mas eu só percebi vantagens trabalhando de casa. A nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Retrofit se torna exemplo de retomada do centro. Projeto de revitalização com design de interiores, restauração e preservação de patrimônio histórico deu o prêmio de Retrofit na categoria Empreendimento para a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, e para o escritório Athier von Hart, responsável pelas obras. Além da renovação, com ambientes para a criação coletiva e colaboração entre equipes de profissionais, abre-se espaço para visitação e passeio cultural. Segundo a comissão julgadora, o trabalho qualificou o espaço da B3 para o futuro. Com o Retrofit, mudamos todo o layout dos prédios para atender às novas necessidades da empresa, das pessoas e dos clientes, afirma a diretora executiva de Pessoas e Sustentabilidade da B3, Ana Buchain. Em seu voto, o júri deu o veredito. Mais que um exemplar trabalho de retrofit, uma contribuição determinante para o restante do mercado no Centro Histórico de São Paulo. Centenária, a Bolsa foi fundada em 1890. O tripé conceitual desta obra foi a renovação, a preservação histórica dos edifícios e uma ocupação mais eficiente e integrada dos espaços. Conta Sérgio Athier, sócio fundador da Athier von Hart. Nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. Lojistas e shoppings entram em nova queda de braço por causa do preço do aluguel. A tensão entre lojistas e donos de shoppings por causa do aumento no valor do aluguel, que tinha se acalmado com os descontos negociados nos últimos meses, começam a piorar outra vez. É que os boletos de setembro chegaram com o valor integral do IGPM, índice de referência para o reajuste dos contratos de locação, que acumula alta de quase 25%, segundo o presidente da ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, Mauro Francis Tavares. No ano passado, os lojistas ficaram sem faturamento e entraram em uma queda de braço com os locadores, para não terem que pagar o aluguel integral. Conseguiram algum desconto, mas agora, com a retomada das atividades, o setor ensaia restabelecer os reajustes. Segundo Tavares, o IGPM afeta a retomada das lojas, que seguem fragilizadas depois do baque da pandemia e podem entrar em uma nova onda de fechamentos. Depois do resultado de vendas frustrante da Semana Brasil, temporada de descontos de setembro, o cenário depende das vendas da Black Friday, em novembro e no Natal. A Abrace, Associação de Shoppings, diz que o setor deu mais de 5 bilhões de reais de descontos no aluguel e benefícios aos lojistas desde o início da pandemia. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Preocupado com seus fundos imobiliários? Mantenham o foco. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Estou perdendo dinheiro, o que faço agora? Em primeiro lugar, vale lembrar que, historicamente, o Brasil possui inúmeros episódios de situações delicadas, sendo a maioria por motivos políticos, econômicos ou fiscais. Em 2016, por exemplo, o país vivia o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, sendo que a taxa Selic orbitava na casa dos 14%, e a inflação oficial estava próxima a 11%. Com a economia em frangalhos, recebíamos, a todo instante, notícias de mais uma desocupação em algum fundo. A vacância física nunca esteve tão alta, e mesmo assim, os FIIs existiam nessa época. Estávamos em recessão e os FIIs continuaram sua trajetória naquele momento. Obviamente, o contexto atual é diferente. Claro que não temos uma bola de cristal para saber o que vem pela frente, porém, sabemos que algo acontecerá. O que nos resta fazer então? Manter o foco no básico, no que temos controle. Com isso, o conselho é:
Defina sua estratégia de investimentos, qual o percentual da sua carteira vai estar exposta em FIIs e, dentro disso, uma subestratégia de alocação entre FIIs e CRIs, lajes corporativas, logísticos e industriais, shoppings, renda urbana, fundo de fundos e etc. Faça seu trabalho de casa, estude os fundos que deseja investir, troque ideia com os gestores, tire todas as suas dúvidas. Lembre-se que o investimento em FIIs não é para trazer dores de cabeça, e sim proporcionar tranquilidade e segurança para o futuro, por meio de uma renda previdenciária. Considerando que mais de 90% dos investidores chegaram ao mercado nos últimos 3 anos, acreditamos que a maioria veio pelo motivo errado. Isso é, devido à redução da Selic para o menor patamar na história do país. E agora, com as previsões de elevação da taxa de juros, os investidores também estão saindo por motivos errados, o que tem pressionado as cotações dos FIIs. Contudo, apesar das quedas nas cotações, a renda está resiliente e, em diversos casos, as distribuições mensais estão na rota de crescimento. Bom, chegamos ao final do nosso resumo de notícias, mas antes de finalizar, eu te convido para conferir os artigos e outros conteúdos que foram publicados no portal da revista Buildings e também lá no nosso canal do YouTube. Nesta semana, publicamos um novo artigo sobre algumas das novas habilidades para o retorno ao trabalho presencial, as chamadas soft skills. Confira também os últimos vídeos que publicamos no canal da Buildings no YouTube. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui te desejando um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!